Boa tarde. É um prazer. Alguns eu estou conhecendo, outros talvez a gente já tenha se visto assim rapidamente. Mas daqui para frente a gente vai estar em contato bem mais frequentemente. A preocupação da educação adventista é grande quanto à saúde. Vocês já repararam isso, né? Este ano mudaram o sistema dos lanches integrais, o mais saudável possível, já não serviam os refrigerantes e o pensamento foi: estamos cuidando da saúde emocional? Talvez não. Então, foi aí que uma equipe de psicólogos foi solicitada a dar a sua contribuição no que se refere à participação na área educacional. Então, meu papel nessa escola, como disse o professor, é estar participando no crescimento, no desenvolvimento da garotada, apoiando-os nas dificuldades que possam acontecer. Então, um percentual dos alunos sempre traz algum tipo de problemas, às vezes vindo da família, às vezes alguma limitação, e a gente está aí para dar este apoio. Contem conosco. Bacana o trabalho dessa garotada aqui na frente, não foi? Sincronia, trabalho em equipe, é alguma coisa que todos gostaríamos de ver para os nossos filhos, não é? Porque não basta a criança estar desenvolvendo suas habilidades intelectuais. Na vida adulta é essencial a boa interação, os bons relacionamentos. Então, nosso trabalho como pais e como escola é construir este desenvolvimento amplo de todas as faculdades. Então, a proposta de hoje é trabalharmos a questão da liderança e da consciência. Nós vamos ver os dois em separado e depois vamos trabalhar o conjunto de ambos. O que é ser consciente? O que é um ser consciente? O ser humano é um ser consciente, não é? É um ser que tem consciência, que está percebido das coisas à sua volta, um ser que está capaz de interagir com sabedoria nos seus relacionamentos. Nossa ideia é compreendermos então essa questão da consciência. Talvez de início nós tenhamos um tema um pouquinho teórico, talvez meio filosófico, mas é muito necessário para a gente compreender bem na prática o que estamos fazendo com os nossos filhos, porque não basta um resultado bom hoje, eu tenho que pensar no presente e no futuro. E às vezes eu posso ter bons resultados hoje e ter péssimos resultados no futuro, porque eu não compreendi bem o exercício do meu papel no convívio. O que seria ser consciente? É aquela maneira de existir, é a maneira de eu ser no ambiente, como nos conduzimos, como são os nossos relacionamentos. O indivíduo consciente procura relacionar-se de forma ética com toda e qualquer forma de vida que habita esse planeta. Então, um indivíduo consciente é aquele que pensa em si, que pensa no outro, que pensa na coletividade, que pensa na natureza, não é assim? E olha que nós estamos precisando de gente assim, estamos ou não? A sociedade depende de pessoas que sejam conscientes para conduzi-la, senão nós vemos, vai acontecer pior do que nós já temos visto até aqui. O que aconteceu com aquela barragem que estourou, falta de consciência de quem trabalhava, de não ter tomado as providências devidas em função de prevenir aquele risco. O que aconteceu com a economia do país? Falta de consciência de quem administrava em função de desandar as coisas como estão.
Ser consciente gostei desse pensamento, amar sem condições e sem reservas. Amar é pensar no outro, é envolver o outro de uma maneira plena, completa. Amar sem condições e sem reservas toda expressão de vida. Então, pessoas, animais, natureza como um todo. Bom, ser consciente ou estar consciente. Vamos analisar cada uma delas. Aqui vai sobrepor, porque eu acho que eu errei ali na distribuição. Ser consciente é a consciência moral, é aquele aspecto do porquê que eu faço. E estar consciente é a consciência psicológica. Eu posso estar consciente, mas não ser consciente. Eu estou consciente de que tenho um negócio que acaba afetando a poluição do rio ao lado da minha indústria. Eu estou consciente de que isso está acontecendo. Eu estou poluindo o rio. Mas eu estou sendo consciente? Não. Então, tem uma diferença significativa entre ser consciente, que é justamente respeitar, lidar com ética todas as situações, e estar consciente. A consciência moral é o nosso interesse e a nossa preocupação maiores para que o homem possa decidir, escolher, para que ele possa exercer com liberdade. O homem precisa ser consciente. Eu entendo que estou conversando aqui com pais de alunos, com pais de uma forma geral, mas esse conteúdo ele se presta para empresários também, para todos aqueles que lideram. Nós temos uma grande preocupação para que os nossos filhos, os nossos alunos, no caso de pais e professores, sejam conscientes. Não é isso? É a nossa expectativa de que sejam cidadãos que respeitem amanhã o seu ambiente, a sociedade, uns aos outros, enfim, para que se mantenha a liberdade que tanto pregamos, mas nem sempre praticamos. Não há, pois, liberdade sem consciência. Porque liberdade é a habilidade de saber escolher, ou a oportunidade de saber escolher. E eu só conseguirei fazer boas escolhas se for consciente, apercebido do que me convém e do que não convém. Enquanto a consciência psicológica, que é simplesmente estar consciente, a consciência psicológica possibilita ao homem escolher, a consciência moral, com seus valores, normas e prescrições, orienta essa escolha. Queridos, nossa preocupação, como eu falei, é que tenhamos filhos conscientes, apercebidos da situação. A grande maioria das pesquisas que têm sido feitas em relação à razão pela qual os pais na sociedade procuram a escola adventista, via de regra, ouvimos o seguinte: que gostamos dessa escola porque ela ensina valores. Ela se preocupa com o ser por inteiro e não só com a vida acadêmica. Então, esse é o motivo. Imagino que seja o seu também. Então, se investimos nesse propósito, é porque queremos que esses valores sejam bem cultivados. E como exercitá-los na vida dos nossos filhos? Temos já uma noção do que é ser consciente, não? Habilidades sociais. Um desafio para o qual eu fui solicitado de desenvolver aqui na escola é um programa de habilidades sociais. O que é habilidade social? É a capacidade de lidar com as pessoas, amizade, solidariedade, respeito para com as autoridades, e até chegarmos às habilidades mais afins do estudo, que são justamente aquelas referentes à vida acadêmica. De todas as habilidades sociais, a mais destacada, a mais nobre, é a habilidade da liderança.
E você sabe disso, porque na vida profissional, quem é melhor remunerado? Aquele que lidera. Os administradores, aqueles que lideram as equipes, são melhor remunerados do que os demais. Por quê? Porque é um trabalho, é mais escasso. Não é fácil encontrarmos bons líderes. Não é, né? Nós vivemos em sociedade, nascemos no grupo familiar, amigos, vamos participar da comunidade, da igreja, vamos participar da escola, e assim a gente vai cada dia ampliando um pouco mais o nosso ambiente. Consciência cristã. Bom, todos aqui temos como referência o princípio cristão, porque a escola é uma escola cristã que se preocupa com os valores conforme enunciados no livro sagrado. A consciência é importante? Muitíssimo. Eu encontrei essa figura, ela não diz exatamente a história que eu vou contar, mas é parecido. Um homem com uma lente ali procurando alguma coisa na casa. Diógenes de Sinope, vivendo antes de Cristo, ele era um filósofo e tinha por hábito, ele era desprendido de si. E ele andava muitas vezes com uma lamparina acesa em plena luz do meio-dia, em meio às pessoas. E as pessoas curiosas: o que você está fazendo? O que você está procurando? Estou procurando homens honestos. Se naquela época era difícil, imagine hoje, né? O livro Educação, a página 54, é um livro fundamento, base da filosofia educacional adventista. A maior necessidade do mundo é a de homens. Sexo masculino? Não. Homens no sentido genérico, que não comprem, que não se comprem, que não se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam dos céus. É este homem que você quer no seu filho? São estes que estão carecendo na sociedade, não são? Homens íntegros, verdadeiros e honestos? E nós estamos à procura de homens conscientes. São estes que têm esta percepção do que está acontecendo à sua volta e têm compromisso com todos aqueles que estão ao seu redor. A minha pergunta é: onde encontrá-los? Como fabricar homens conscientes? Porque é um artigo de extinção. Como termos pessoas conscientes na nossa sociedade? É bem verdade que eu não posso ser reducionista e achar que esse é o único aspecto, mas um deles está diretamente relacionado à nossa forma de liderar. Consciência. Ciência é saber. Consciência, saber do que acontece à minha volta. É derivado do substantivo consciente, do verbo conscine, do latim, e estar ciente. Então, o indivíduo consciente é aquele que está apercebido das coisas à sua volta. É isso que nós esperamos dos nossos filhos. É a capacidade de perceber a relação entre si, o próximo e o ambiente. Faculdade que julga quanto à retidão moral, pensamentos e palavras. Discernimento moral. É a bússola da vida moral. É o que diz o que é certo e o que é errado do indivíduo. Como que desenvolve-se essa consciência? O indivíduo é formado, como eu falei já antes, em grupos. Qual é o grupo mais importante na vida de uma pessoa? Grupo familiar.
além do nascimento físico naquele ambiente, a relação entre pai e mãe, disciplina, educação de uma forma geral, é que vai formar um indivíduo para o futuro. Concordamos? Então, a formação do indivíduo está diretamente relacionada ao grupo de onde ele vem. O que é grupo? Um conjunto de pessoas com um objetivo comum que se relacionam entre si. Por quê? Porque desenvolvimento não é outra coisa senão troca. Uma criança aprende a falar de que maneira? Chegou na idade, eles também a falar? É a interação, é a gente conversando, estimulando. Se não tiver ninguém para conversar com essa criança não vai falar. Todos os aspectos do desenvolvimento é através da interação. Então, família, ambiente social, escola, igreja, são ambientes que contribuem muito para o desenvolvimento da consciência. Dicionário técnico de psicologia para nos ajudar a compreender a consciência. Parece até um livro religioso. É o sistema de valores morais e sociais que o indivíduo traz. O sentido do certo e do errado na sua conduta, de um modo geral, se adquire por aprendizagem. Então, reforçando aquilo que eu já falei, nós aprendemos a ser conscientes. Não é algo da natureza do indivíduo que ele já traz ao nascer, e uns são bons e outros são maus e ponto final. A gente aprende a se tornar consciente. É papel meu, pai, é papel meu, professor, é papel nosso, que estamos relacionados com essas crianças, ensiná-las a serem conscientes. Outras expressões dizem um juiz da alma, aprova ou reprova. A consciência tem três funções: discernir o certo e o errado, predispor para a ação moral, então uma ação que tenha a ver, que reflete sobre a vida de outras pessoas, trazer remorso à pessoa que conhece, que reconhece ser um transgressor. Quando a gente faz uma coisa errada, a consciência fica lá martelando, não é? Para aqueles que preferem uma visão bíblica, Isaías 30, 21 tem essa expressão: quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso é a consciência. É a voz de Deus ouvida entre os conflitos e paixões humanas. Uma consciência bem aferida sempre estará ouvindo aquele ensino que recebeu. É importante a consciência? O que você acha? Muito pouco? Qual é o valor da consciência? Um indivíduo que não tem consciência, como que a gente fala dele? Como que a gente fala de um indivíduo que não tem consciência? Um marginal, um indivíduo cruel, um indivíduo que faz maldades à sociedade. A gente diz, ele é um bruto, ele é um animal, isso não é gente. Não é assim que a gente coloca? Por quê? Porque ele não tem consciência. Ele não está nem aí para os outros. Ele se aproveita de situações, ele abusa das pessoas, ele usa artifícios que não são naturais para o ser humano. Vamos refletir um pouquinho? A minha pergunta: o que vai ter prioridade? A consciência, esse aspecto íntimo? Tem muita gente que diz: para mim não tem nada de errado. Será que isso é que é o mais importante? O que eu penso? Ou os padrões morais, o aspecto externo, as regras sociais? O que é importante? O padrão, o aspecto interior ou o padrão social? O que você me diz? Me ajude. Tem um que é mais importante do que o outro? Que os dois são essenciais. Eu tenho que ter os meus valores interiores, mas devo respeitar os padrões estabelecidos socialmente. Querem ter uma ideia a respeito? Nós temos um exemplo bíblico: Saulo de Tarso.
talvez alguns não conheçam bem a história, eu vou contar duas palavras a respeito de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um judeu muito zeloso no judaísmo, na religião judaica. E Saulo de Tarso, quando Jesus apareceu pregando, ele soube daquilo e ele se incomodou demais com o movimento que Jesus iniciou. Jesus já havia sido crucificado e agora haviam alguns seguidores de Jesus continuando a pregação. E Saulo de Tarso, um judeu convicto, saiu em defesa do judaísmo na proposta de eliminar aquele grupo, porque aquilo estava contaminando o pensamento judaico na maneira de ver, pessoalmente dele e dos judaizantes. O que aconteceu? Ele se dispôs a isso, ele deixou outras atividades, ele era um homem da elite pensante, ele era um indivíduo de responsabilidade social, diríamos pelo menos um vereador ou um deputado nos nossos dias. E Saulo participou ativamente até da execução de alguns, dentre eles especificamente Estevão foi apedrejado aos olhos de Saulo de Tarso, que até participou ali do processo. Então Saulo de Tarso, um indivíduo zeloso, judaizante, opositor do Evangelho. E no próximo caminho dele, ele foi até uma cidade, passando pelo caminho de Damasco, e naquele caminho de Damasco, ele teve uma visão. Para ele, Jesus era um impostor, que havia sido eliminado e era um movimento falido. Mas naquele caminho, um movimento sobrenatural, ele viu uma pessoa, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Disse Saulo de Tarso. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Jesus não está morto então? Não era meramente um impostor? E Saulo de Tarso saiu dali perguntando: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele não disse: me deu um tempo para eu pensar e me organizar. Ele disse: até agora eu estava perseguindo, mas agora, se tu és verdadeiro, eu sou um seguidor teu. E Jesus o orientou naquele caminho, e ele dali para frente se tornou um pregador do Evangelho. Mudou-se o seu nome para Paulo, é o maior escritor do Novo Testamento, um indivíduo de uma profundidade teológica muito significativa. O que aconteceu? Ele era um indivíduo que zelava pela sua consciência, só que a consciência estava com referências comprometidas. No momento em que ele percebeu que estava equivocado, ele simplesmente adotou os critérios corretos e coerentes dentro dos valores bíblicos, e ele tornou-se um pregador do Evangelho, a quem ele combatia. E veja o que ele diz daquele estado de consciência original dele: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Quer dizer, eu estava numa situação pensando de um jeito e lúcido, consciente de que eu deveria combater os cristãos. Quando eu entendi qual era o cristianismo, quem eram os cristãos, eu mudei de atitude. Foi o que ele disse em outras palavras. Ou seja, não basta eu estar zelando com minha forma de pensar. Eu tenho que aferir a minha forma de pensar ao meio, aos princípios. Filhos, como a escola cristã, nossos fundamentos são bíblicos, mas não deixam de ser científicos. Os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Esse texto é muito comumente usado e citado. Os filhos são herança. O que é uma herança? Me ajudem. Alguém aqui já recebeu herança? Meu pai ainda é vivo, não recebi herança. Mas alguém aqui já deve ter recebido. O que é uma herança? Alguns bens que ligam com a morte do pai. Eu trabalhei uma beijada de presente. Então, herança é um presente. A minha pergunta: quantos filhos chegam? Qual é a sensação que a gente tem? Ganhei um
presente. Não é assim quando os bebês estão no colo? Que joia, que maravilha, que beleza. Deus foi tão maravilhoso, bondoso. Não é assim que pensamos? É um presente que a gente recebeu. Os filhos são uma herança de Deus, um presente que dele recebemos. Mas o texto continua e ele diz: o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é diferente de herança? O que você acha? O que é um galardão? Galardão é uma expressão no português meio antiga e pouco usada, mas é uma recompensa. Galardão é o que o indivíduo que corre uma maratona e chega em primeiro lugar, ele recebe uma medalha de ouro, ele recebe homenagens, sobe no pódio ali, no lugar mais alto, não é? Então isso é galardão, isso é recompensa. O cara suou durante um ano inteiro treinando, se esforçando. No dia da corrida ele fez o seu melhor, ele recebeu aplausos da família, apoio de todo mundo, Deus abençoou. Tudo isso é importante, mas sem o esforço dele não teria acontecido. Então, o que é galardão? Filho sendo um galardão para mim. Quando os filhos crescem, eles dão muita alegria ou muita, dependendo da educação que eu provicei. Por isso nós estamos numa escola como essa, gastamos até um valor significativo, investimos em função de garantir que o nosso galardão amanhã seja grande, que a nossa recompensa seja grande, que a nossa alegria seja grande. Eu tenho 4 filhos, os 4 estudaram na escola adventista, são adultos hoje, formados, e muitas alegrias eu tenho. Uma das maiores eu recebi há um ano e pouquinho atrás, uma netinha. Então a gente vê aquelas joias preciosas crescendo, dando trabalho, mas se desenvolvendo e alcançando os seus ideais e os seus objetivos. Então é um investimento que a gente faz. Não desistam, viu? Porque os meus cabelos ficaram brancos, mas eu estou aqui feliz da vida e contando para vocês que valeu a pena. O papel dos pais qual é? Palavra bíblica também, Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Essa é a obrigação de quem, em primeiro lugar? Papel dos pais. E, de uma certa forma, a escola também contribui. Eduque a criança. Nosso papel é orientar nos primeiros anos de vida para que tenham condições de alcançar os objetivos e ideais. Bom, consciência já sabemos o que é. Educação já estamos apercebidos. E liderança, o que é liderar? É uma habilidade social, como eu falei, e liderar é exercer autoridade. Concordam comigo? Quem lidera está exercendo autoridade. Vamos analisar a palavra autoridade? Qual é a raiz da palavra autoridade? Autor. O que é um autor? O que é um autor? Ninguém escreveu uma poesia? Quem escreve uma poesia é autor daquela poesia. Quem escreveu a letra de uma música é autor. Quem pintou um quadro é autor. E tem autorias que são muito valorizadas, e tem algumas que são as coisas que acontecem lá em casa, né? A gente faz uma escada, a gente conserta uma porta, e a gente vai se colocando naquilo que faz. O que é um autor? É aquele que cria. Concordam comigo? Autor é aquele que cria. Exercer autoridade. O que seria então? Exercer autoridade é aquele que lidera um grupo de criadores. É estimular a sua equipe a criar. Mas espera aí, a ideia que muitos temos de autoridade qual é? Se eu sou autoridade, eu sou o que penso. As coisas acontecem do meu jeito. Vocês são pagos para fazer. Eu penso e eu decido o que é para fazer. Não é assim que
Pelo menos antigamente se pensava sobre autoridade, mas aquilo não é autoridade, aquilo é autoritarismo. É imposição da vontade de um sobre os outros. Na verdade, exercer autoridade é estimular, é mobilizar as pessoas para que sejam criadoras. Então, o bom líder é aquele que levanta os talentos, que desperta os valores de cada um e que estimula as pessoas a criar. Que tal? Onde nós queremos que os nossos filhos estejam neste processo? Crianças criadoras, né? Que tenham essa habilidade e que possam liderar depois. Então, hoje nós somos os líderes. Nosso papel qual é, então? Estimular a criatividade das crianças. A consciência nós já conhecemos. Agora uma palavra nova: transversalidade. Alguém já ouviu essa expressão? Mas a gente, vou ilustrar, vai ficar bem fácil. Imagine aqui é uma avenida e aqui são as transversais. Uma avenida, uma estrutura forte de grande movimento. Aqui está a avenida. Transversal é uma pista que vem mais ou menos em choque, não é isso? Ela interfere nesse alinhamento. Tanto é que no trânsito a gente põe o quê quando tem uma transversal? Um semáforo para interromper o movimento da avenida para que os que estão na transversal possam entrar. Não é isso? Se o indivíduo vem e entra, acontece um acidente, o risco é muito grande. Então, dentro da nossa ótica, voltando, consciência, segundo o dicionário de psicologia, é o sistema de valores que o indivíduo aprende. Transversalidade é alguma coisa que vem de fora e interfere na estrutura. Concordamos? Compreendemos. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui para ilustrar a respeito da liderança e da consciência. O que é transversalidade? Influência externa sobre o grupo, uma interferência, alguma coisa que vem de fora. Tem como você criar a sua família dentro de uma redoma que nada de fora influencie? Não tem. Sempre haverão essas interferências. Compete a mim, como líder, como pai, a você, como chefe da família, cuidar para que essas influências sejam atenuadas, sejam abrandadas, não? Alta transversalidade. O que seria uma situação de alta transversalidade? Tudo aquilo que é decidido fora da família. Uma interferência, alguma coisa que veio fora do exercício da consciência do grupo. Diríamos administração vertical, de cima para baixo. Algo que foi decidido fora. Ora, uma família pode tomar decisões juntos, podem se assentar, fazer planos e tomar decisões, ou o pai da família conversou com os amigos, chega em casa e assim, ó, agora vai ser assim, nós vamos viajar para tal lugar que eu descobri que lá é bom. Ah, mas a gente tinha feito outro plano. Não, é do meu jeito. Eu que decido, eu que ganho dinheiro aqui nessa casa. Então, isso é alta transversalidade, uma interferência, alguma coisa que cai como uma bomba no ambiente da família. Baixa transversalidade, decisões tomadas no círculo da família, no exercício da consciência. Todo mundo fala, todo mundo ouve, dialoga-se a proposta e chega-se a uma conclusão. Isso chamaríamos de administração horizontal. Todos influenciamos. E aqui o nosso termo especial, consciência. O que é a consciência? É aquilo que nos diferencia como seres humanos. O que não é consciente a gente chama de bicho. E é pior do que um animal, porque o animal tem critérios. A genética estabelece os critérios de comportamento de um animal.
Você não vê um tigre matando muitos animais e guardando na caverna para quando ele tiver fome. Ele estava com fome. Ele foi lá, matou um, comeu, se saciou, só vai sair para casa quando tiver fome novamente. Não é assim? Então, o tigre não vai caçar muitos para vender para os outros. Não vai fazer qualquer coisa em função de se beneficiar pensando só em si. O outro risco de um animal atacar, um é quando está com fome e o outro qual é? Quando é ameaçado, quando está com medo. Está a risco de vida, ele ataca para se proteger. São esses dois. Se você não atacar o animal e também ele não estiver com fome, você pode transitar entre os animais numa boa e não será comprometida a situação. Mas os seres humanos, por um tênis, por um iPhone, por alguma coisa assim, um apaga o outro, né? Pelo dinheiro da carteira, qualquer coisa assim. As pessoas não são conscientes. O indivíduo que não é consciente é um indivíduo de risco no ambiente social. Então, a consciência é tudo que nós precisamos desenvolver nos nossos pequenos. Concordamos? Alto nível de consciência. Um indivíduo que se sente responsável por si e ele está percebido das necessidades do outro, do próximo, do grupo, do ambiente como um todo e do meio ambiente também. Isso é um indivíduo consciente, altamente consciente. Um indivíduo de baixo nível de consciência é o quê? Um indivíduo egoísta, manipulador, busca vantagens para si, é insensível, é sem compromisso com as necessidades do próximo ou da coletividade. Não estou nem aí, eu é que estou ganhando e dando esse outro. Tem gente desse tipo no meio da nossa sociedade? Poucos ou muitos? Tem muitos. Você quer que o seu filho seja assim? De forma alguma, né? Nós pretendemos que o filho tenha alto nível de consciência. Pois aqui está a relação de uma coluna com a outra. Quem lidera com alta transversalidade, quem está o tempo inteiro dominando, impondo e limitando o desenvolvimento do outro, contribui para a formação de um baixo nível de consciência. O inverso é verdadeiro. Quem lida com baixa transversalidade, ou seja, senta e vai dialogar sobre a situação, vai contribuir para que haja um alto nível de consciência por parte do liderado, tanto na empresa, mas especialmente em casa. Chegou uma informação da escola, uma situação dizendo de notas baixas, de comportamento, e agora? Eu posso chegar como chefe da casa, irritadíssimo, indignado, o que está acontecendo? Como é que você faz uma coisa dessas? E saio disparando castigos. Ou eu posso sentar com meu filho como se eu nem soubesse da situação. Filho, como é que você está? O que está acontecendo? Como é que estão as coisas lá na escola? Aí daqui a pouco o garoto pode estar chorando. Pai, sabe, aconteceu uma coisa lá, o diretor me chamou a atenção, eu não estava legal, eu fiz uma coisa errada, ou eu não estudei para as provas, eu deixei de fazer o trabalho, mas eu prometo que eu não vou mais fazer isso, vai ficar de tudo diferente. Quer dizer, a consciência do indivíduo vai começar a funcionar, ele vai pensar e refletir. Uma ilustração boa para isso é sobre a administração financeira. Estamos numa época de crise econômica, não estamos? O que eu vou falar, eu acho que bate certinho com a realidade hoje. Imaginemos um indivíduo que tem um salário de 10 mil reais. É razoável esse salário? É razoável. Dá para ele pensar no passeio? Dá. Dá para pensar em dar uma bicicleta para o filho no final do ano? De dar um computador para o outro? Dá. Ele tem direito de fazer de ter algumas regalias para a sua família. E a família durante o ano foi planejando isso. Mas deixa estar que o patrão o chama e diz assim: fulano, eu estou com um problema muito sério. Você está vendo nas notícias aí, a economia está em decadência e eu não tenho mais condições de pagar o seu salário. Eu chamei você para a gente encontrar uma solução. Eu tenho duas hipóteses para você. Uma,
você fica livre, vai atrás dos seus direitos, me ponha na justiça, eu vou pagar quando eu puder, quando eu tiver dinheiro, que eu não tenho. Ou eu gosto de você, da sua mão de obra, mas eu só posso pagar R$2.000 para você. De 10 para 2 é só o que eu consigo fazer. Quando as coisas melhorarem, eu posso fazer um reajuste para você, mas por hora é tudo que eu consigo. Bom, ele pensa, é melhor pingar do que secar. Pelo menos eu vou ter alguma coisa, porque quem é demitido numa crise dessas encontra emprego? Não encontra. Aí vai faltar, e ele não vai ter fundo de garantia, não vai ter nada, porque o patrão não tem para pagar, então ele prefere continuar. Ele chega em casa, se assenta e pensa, de que forma eu vou falar isso para minha família? Ele tem duas maneiras. Vamos falar de alta transversalidade. Ele chega em casa e diz, pessoal, acabou o passeio de férias, acabou o presente, acabou tudo. Poxa, pai, o que aconteceu? Caramba, você já prometeu? É o seguinte, eu perdi meu emprego, bem dizer, o patrão me reduziu, e eu vou usando ele, não precisa outro. Aí o garotinho caçula diz, pai, aquela lâmpada lá fora fica acesa a noite inteira e gasta energia. A gente não pode apagá-la? E cada um começa a ter ideias de economizar. De repente a esposa pode ter a ideia de fazer salgados e bolos para vender na comunidade. Enfim, dali a pouco aquela família toda está engajada no propósito de encontrar melhores soluções para aquele problema que a família está enfrentando. Viram a diferença de uma família consciente e uma família não consciente? A diferença foi muita ou foi pouca na forma de o pai chegar em casa? A diferença que ele fez foi o pai. Quando ele chegou de uma forma, quando ele chegou de alta transversalidade, o nível de consciência se tornou baixo. Reclamações, questionamentos, protestos. Agora, quando ele agiu com baixa transversalidade, o nível de consciência da família cresceu. Na hora de planejar férias, o que você acha? A gente deve chamar as crianças para planejar as férias? A criança entende de lugares, de hotéis, de o que fazer e o que não fazer? A criança entende? Não entende nada, não deixa as crianças brincando e nós vamos decidir juntos aqui. Não. Quando você chama as crianças e faz planos junto com as crianças, alguma abobrinha vai sair, mas eles vão estar percebendo como que se faz escolhas, como que se tomam decisões, e amanhã eles serão bons administradores. Tem pai que chega ao cúmulo numa proposta de alta transversalidade, de dizer, aqui na minha casa mando eu, se você quiser dar palpite, você ganha o seu salário, vai morar na sua casa, vai viver a sua vida. Aqui na minha casa mando eu. Alguém já viu esse filme na casa dos seus pais no passado? Eu não vou perguntar quem reprisa esse filme no dia a dia com seus filhos, mas é perigoso de alguns de nós ainda agirmos assim, achando que na minha casa mando eu. Mas lembremos, exercer liderança é desenvolver a criatividade dos nossos filhos, é levá-los a se envolver. Uma empresa, quando está em crise, os administradores descobriram que a maneira mais econômica de encontrar soluções é sentar, que eles dizem, no chão da... O que é sentar no chão da fábrica? Vai lá, reúne os funcionários e diz, olha, nós estamos com um problema. A gente precisa de solução para isso e para isso. Temos que diminuir custos, temos que desenvolver um novo projeto. Vocês têm alguma ideia? Vem tantas coisas que dá para transformar essa empresa. Ele não paga adicional algum pelas ideias dos funcionários e o funcionário se sente o tal. Eu dei a ideia, tal ideia para melhorar a minha empresa. Ele se sente quase um dos donos da empresa. Por quê?
porque ele participou. Então, dali para frente, ele está antenado. Tudo que ele pode ver para melhorar, ele vai levar para a chefia, vai dizer, olha, vamos, e vai até buscar junto dos seus colegas, ó, vamos melhorar aqui, pessoal. A gente está em função de um objetivo nobre, ou a empresa está correndo risco, a gente tem que se unir para alcançar os objetivos. Indivíduos conscientes. Por quê? Porque a liderança valorizou a criatividade deles e a participação deles. Ora, nós como pais e como professores temos este papel, exatamente esse, porque um adulto que foi criado num regime ditatorial por pai e mãe, ele vai ficar sempre amarrado, vai ter dificuldade nesse seu desenvolvimento. Mesmo que a empresa solicite a participação dele, ele vai ficar meio com medo, porque ele não aprendeu a ser consciente. Agora, uma criança que veio de um lar consciente, onde ele participa, onde ele aprende a desenvolver as coisas, e ele se torna um líder natural, ele se torna uma pessoa de boa influência, que mobiliza as pessoas em função dos bons caminhos. Então, nosso papel é um papel fundamental, essencial, indispensável para o bom desenvolvimento dos nossos filhos nessa questão da consciência. A forma de liderarmos, ela diz tudo. Transversalidade alta, decisões tomadas fora do grupo, administração vertical, tem como resultado natural baixo nível de consciência. Aqui é recapitulando o que foi dito. Para que eu tenha um alto nível de consciência, as decisões devem ser tomadas onde? Com as pessoas, no grupo. Não importa qual a situação, se envolva com seu filho, sente com ele, ouça, e você vai descobrir nele um grande sábio. O indivíduo entende o que está acontecendo quando a gente senta para conversar com ele, sente-se parte da família, ele se sente importante e, inclusive, se sente responsável pela família. É tudo o que nós queremos. Uma administração compartilhada dá essa oportunidade. Agora, para que isso aconteça, nosso modelo de transversalidade tem que ser baixo. Não podemos ter o prazer de dominar, de mandar, de impor. Aqui quem manda sou eu, como professor, como pai, e determino, como monitor. Não. O que está acontecendo? Vamos explicar, vamos trocar ideias, vamos colher informações, e a nossa administração haverá de colher resultados bem interessantes. Dizendo a mesma coisa em outras palavras, 3 modelos sociais. O indivíduo consciente, é isso que a gente acabou de abordar, o indivíduo dominador e o indivíduo dominado. Concordam que temos esses 3 modelos na sociedade? Este aqui, o nome está maior, mas não é a maior quantidade de pessoas, concordam? É bem menor a quantidade de pessoas conscientes. Dominador, quem é? Consciente a gente já sabe, é aquele que para, pensa, analisa, pensa em si, pensa no outro, pensa no amanhã, ele compreende o todo para depois tomar uma decisão. O dominador, ele teve uma ideia, não consultou ninguém e chega impondo. A turma até diz que isso não vai funcionar, mas eu quero assim e pronto, aqui quem manda sou eu. Isso é dominador. E o dominado quem é? Ah, sim senhor, é assim, tá, fácil. O problema é seu. Agora eu vou desafiá-los aqui. Não são 3 modelos, são só 2. Quer ver? O consciente e esse outro modelo. Dominador e dominado têm o mesmo perfil. Concorda comigo? Dominador é igual dominado? Será? Tem um provérbio interessante que diz assim: a mulher do militar é sempre uma patente mais alta do que ele. Deu para entender o que isso quer dizer? Patente é grau, é classificação, é posto. Então, se o homem é tenente, a mulher é coronel. Está sempre acima.
Por quê? Qual é o modelo mais dominador na nossa sociedade? É o militar, não é? Vamos analisar, alguém aqui é militar? Ou foi militar? É ou foi? Eu tenho que cuidar porque eu não posso falar muito demais, porque ele vai bater em mim lá fora e vai mandar a polícia me prender, né? Mas me ajude a confirmar. Como que a gente se porta? Eu também fui militar, prestei serviço militar, fui cabo no exército. Então falo com conhecimento de causa. Mas todos nós conhecemos pelo que vemos no dia a dia, pelo que vemos nos noticiários, nos documentários, nos filmes, como que se comporta um soldado dentro do quartel. Como que se comporta? Quando ele passa pelos superiores, ele faz bater continência, não é assim? E vamos imaginar que o sargento está meio mal-humorado, passa por ele e diz assim: você é feio, cara. O que ele vai dizer? Sim, senhora. Está mais mal-humorado ainda e diz assim: paga 10, cara, não estou contente com você hoje. O que ele vai fazer? Vai pagar 10. Imaginemos que esse soldado é da PM. No outro dia, ele está escalado para uma blitz. E é no seu bairro. Você está passando com um carro e ele ataca você. Como que o soldado da PM costumeiramente ataca a gente? Com aquele sorriso gentil, acolhedor: ô meu amigo, que prazer de ver, olha, queremos pedir a sua colaboração aí, a gente está fazendo uma pesquisa, uma blitz aqui, mostra os documentos, por favor. É assim? Ele chega como se fosse o coronel na janela do carro, assim: documento. Não é assim? É, né? E não tem muito papo não, se tem alguma coisa errada ele já está prendendo o carro. Eu já acompanhei o caso de uma moça que era minha paciente de psicologia, em que ela começou a argumentar, ela estava numa motoquinha e tinha que andar com o farol aceso, e por alguma razão ela esbarrou o dedo ali, não reparou e estava andando na avenida com o farol desligado. O guarda atacou, sua moto está presa. Mas moço, eu já acendi a luz aqui, não tem problema não, me desculpe. Não, vai presa essa moto. Mas é o meu meio de transporte, a pessoa que vai como ficar. Ó, se você discutir mais, eu levo você presa junto. E ela foi parar na delegacia junto com a motoca, porque o indivíduo não abriu mão, não argumentou e ela ameaçou. Sempre foi esquisita a situação, pela atitude autoritária daquele homem. Num momento ele é extremamente subordinado, no outro ele é o máximo de autoridade. Eu tive a ousadia de perguntar um dia para um coronel que era amigo, ou mais ou menos próximo pelo menos, e eu perguntei para ele: coronel, escuta, é verdade essa história de que a mulher do militar manda nele? Aí ele disse assim: não é o seu caso, meu amigo. Mas ele disse perfeitamente: pastor, não tem dúvida disso, é desse jeito mesmo. Na minha casa quem manda é minha mulher. Aí ele disse: olha, para você ter uma certeza disso, eu afirmo para você, os coronéis têm o seu quartel, cada um é responsável por um quartel. E a mulher do coronel, ela é que toma conhecimento das novidades do quartel. E ele disse: a mulher de alguns não confia no marido para lançar um programa novo no quartel. Quando tem uma novidade maior do exército, ela vai lá e ela passa para os outros. Estou vendendo peixe do jeito que eu comprei, de um coronel que me falou a respeito de como muitas vezes acontecem as coisas neste ambiente. Então, dominador e dominado têm o mesmo perfil. Qual é o aspecto do perfil deles? Não consciente. Então, no fundo, nós temos duas classes de pessoas: pessoas conscientes e pessoas não conscientes. Eu pergunto, é próprio de pessoas conscientes? Estamos numa crise de transporte, o transporte está caro. Aí nós queremos dizer para o governo que queremos transporte mais barato.
a gente vai lá e queima os ônibus. Isso aí é uma atitude consciente? Não. Absolutamente não. Esses movimentos de multidões normalmente não são conscientes. Quebradeira, acontece um monte de coisas lá porque as pessoas não estão apercebidas do que estão fazendo. É uma loucura botar fogo no ônibus e dizer que queremos transporte mais barato. Vai diminuir o número de ônibus na frota e vai encarecer o custo do transporte. Provérbios 16, 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quer dizer, não basta eu achar que é algo que tem que ser feito do meu jeito. Eu tenho que ver, analisar aquilo de uma maneira mais profunda. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Isaías 17, 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa. Quem conhece esse coração? Ou seja, o aspecto interno não é confiável. Não queira achar que o coração da gente é um padrão de consciência suficiente. Eu preciso aprender a compreender o que acontece à minha volta. Nós carecemos de uma referência confiável para a nossa consciência. E a palavra bíblica é clara. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Melhor referência para uma boa consciência é a Bíblia. Salmo 119, 33. Firma os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. O diretor aqui já me deu o ultimato da hora. Eu quero pedir licença para passar 3 slides. Essas palavras são do livro Mente, Caráter e Personalidade. Deus criou homens e espera que usem para o seu serviço as faculdades da mente e do corpo. Não adianta só serviço braçal. Nós queremos um serviço intelectual também. Deu-lhes sentimentos e espera que usem para a sua glória este dom. Deu-lhes uma consciência e proíbe-lhes de abusar de qualquer modo desse dom. Deve antes a consciência ser exaltada ao lugar de autoridade que o designou. Mente, Caráter e Personalidade, a página 319. Então, a consciência é importantíssima na vida de uma pessoa. Deus tem dado ao homem talentos que Ele quer que usem. Tem-lhes dado uma mente e quer que se tornem pensadores. É isso que você quer com seus filhos, não é? Que os filhos se tornem pensadores. São pessoas conscientes. E planejem por si mesmos. Autonomia, capacidade de se administrar. Não ser Maria vai com as outras. Em vez de dependerem que outros pensem por ele. Quem decide a minha vida tem que ser eu. Os nossos filhos precisam ter esse aprendizado de serem responsáveis por si e pelo ambiente. A consciência é um tesouro sagrado, no qual nenhum ser humano, qualquer que seja a sua posição, tem o direito de se intrometer. Nem pai, nem ninguém tem direito de interferir na consciência da outra pessoa. Deus não deseja que façais de vossa consciência um critério para os outros. Ou seja, por mais que eu tenha a minha convicção, eu tenho que deixar que você tome a sua decisão. Assim nós devemos exercitar no dia a dia dos nossos filhos. Fundamentos da Educação Cristã, página 17. Os pais e professores, esta é para todos nós, que se gabam de ter completo domínio sobre as crianças. Na minha sala ninguém dá um fio. Meus alunos têm medo de mim. Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Vejamos. Deixariam de gabar-se caso pudessem acompanhar a vida futura dessas mesmas, quando postas em sujeição à força e temor. Quando tiverem que agir por si mesmos, as crianças que são dominadas, é quase certo tomarem uma decisão errônea. Tal procedimento produzirá uma classe débil em força mental e moral. A atitude de domínio vai desenvolver uma classe
de baixo desenvolvimento moral. Deus nunca força a vontade ou a consciência, Deus não impõe. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Quer ver as armas que ele usa? Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Quais são as armas do inimigo? Medo e força. E não é isso que às vezes eu faço. Vamos supor a mãe, olha, a hora que seu pai chegar, eu vou contar para ele e ele vai te dar um bruto de um castigo. Eu estou pondo medo na criança. Essa arma não é saudável. Quando a criança cresce um pouco mais, ela perde o medo. Ela descobre que aquilo era só ameaça e ela vai dar risada na minha cara. Então, não deve ser pela ameaça, pelo medo, que eu consigo a obediência dessa criança. Mente, caráter e personalidade, a página 325. A consciência, quando violada, fica enfraquecida. Uma vez que percas a integridade consciente, tua alma torna-se para Satanás um campo de batalha. O resultado, uma consciência violada torna um tirano para as outras consciências. Um Hitler dominado torna-se um dominador depois. Então, nosso papel é não exercer domínio. Não devemos exercer liderança, então? Devemos. As crianças precisam de limites? Precisam. Mas deve haver muito mais diálogo para que eles compreendam o que está acontecendo, não imposição da minha vontade. Pai, por que isso? É porque eu quero. Pai, por que não? Por que não? Pronto. E é fácil a gente dizer isso, mas eu não eduquei meu filho quando eu simplesmente impus a minha vontade. Quando eu sentei com ele, fiz um plano e ele compreendeu, eu tenho o meu filho do meu lado. E não, ele não se sente coagido e imposto nessa situação. Aqui vamos fechar. A palavra bíblica é o princípio que fundamenta uma educação cristã consciente. Eu agradeço a boa vontade de vocês e a paciência e quero dizer que o papel de educar conscientemente é seu e é meu, é da escola e é da família. Nós não podemos deixar de fazer uma boa parceria para investir na boa formação dos nossos filhos. Eles têm a tendência de serem egoístas, de quererem tudo para si no primeiro momento, mas se trabalharmos insistentemente, veremos os resultados muito gratificantes a médio e longo prazo. As colheitas nem sempre são imediatas, mas vale a pena investir. Que Deus abençoe vocês. Não há segredo, não há mistério. Eu conheço a tristeza, meu sorriso é sincero. Vou contar o motivo dessa minha euforia. Conheci um amigo que é minha alegria.
E agradecemos também ao Dr. Jaime pela palestra, as crianças também que tão belamente cantaram para nós. Gostaria de pedir que todos nós ficássemos em pé para orarmos. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que passamos na tua casa, aprendendo mais sobre ti, louvando e agradecendo o teu santo nome. Te agradecemos também porque o Senhor, de uma forma muito especial, fala no nosso coração, nos ensina de uma forma bem clara, bem direta, específica, como educar melhor os nossos filhos, como contribuir para a formação acadêmica, social, espiritual de cada um deles. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ter esse ambiente escolar, de desenvolver essas habilidades nessas crianças também. Mas acima de tudo, Pai, cada filho que nós temos, nós queremos de uma forma muito direta e especial entregá-los em tuas mãos, Senhor. Pedimos uma bênção toda especial para essa semana, que é desconhecida para nós, mas o Senhor conhece cada passo que nós daremos. Por isso entregamos cada um deles em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, abençoe cada um que veio aqui, cada família aqui representada. Que seus anjos acompanhem, protejam e guardem cada um de nós. Tudo isso rogamos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.